Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Fala Graco, quadro onde nós falamos de diversos temas, mas à luz das escrituras sagradas. Hoje nós vamos falar sobre Israel não ser a igreja. A gente ouve muito aí, Israel é a igreja, a aliança de Deus com Israel foi passada para a igreja, e nós vamos provar biblicamente de que não, Israel não é a igreja e possui uma aliança específica para ele. Bora lá! Quando nós falamos esse tema, se Israel é ou não a igreja do Senhor, ou se possui aliança diferente, nós estamos falando de dispensacionalismo ou teologia da substituição. E antes de nos aprofundarmos sobre esses dois termos no caso específico de Israel, eu primeiro quero explicar para você o que é dispensação e eu quero explicar sobre substituição. Então, a dispensação crê, a teologia da dispensação, dispensacionalismo, crê que Deus se revela para a humanidade, fala com a humanidade de formas diferentes ao longo da história. Então, nós cremos que Deus se revelou e falou com a humanidade de 7 formas diferentes. Primeira, a inocência. Segunda, a consciência. Terceiro, o governo humano. O quarto, a promessa. A quinta, a lei. Sexto, graça, e aqui entre parênteses a igreja tá incluído nesse processo da graça, a dispensação da graça, e a sétima e última é o reino milenar, e aqui se refere ao futuro literal com Israel. Já na teologia da substituição, crê que Deus tinha uma aliança com Israel, uma aliança ali firmada em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, na pessoa ali de Abraão, mas com a vinda de Cristo, descido do Espírito Santo, o início da igreja, essa aliança foi passada para todos os povos, que herdou aquilo que Deus havia prometido para Israel. Porém, se nós analisarmos os textos bíblicos, nós vamos perceber que não existe uma mesma aliança tanto para Israel quanto para a igreja, mas são duas promessas e alianças diferentes com Israel e com os gentios e igrejas pós-Cristo Jesus. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, a gente vai ver Deus falando, por exemplo, para Abraão: farei de ti uma grande nação. É bem verdade que Deus fala que em ti todas as nações serão abençoadas, todos os povos serão abençoados, todas as gerações serão abençoadas. Mas fica muito claro ali que Deus está falando com um povo específico, Deus está falando com um descendente específico, que terá uma terra específica, um nome específico e uma promessa específica. Tanto é que para fazer parte daquele povo precisava ser circuncidado. E nem todos os povos da terra eram circuncidados como os descendentes de Abraão. Uma marca tanto da aliança quanto da promessa que Deus havia feito com Israel. A gente olha para Romanos capítulo 9, versículos 3 a 5, a gente vê Paulo distinguindo claramente Israel segundo a carne. É muito claro, com privilégios e alianças específicas. Então, Paulo ali em Romanos capítulo 9, versículo 3 e 5, está falando de Israel como um povo diferente da igreja, que possui alianças diferentes, que possui promessas diferentes. E a gente tem que ter noção que Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11 é Paulo escrevendo para os judeus, é Paulo escrevendo para Israel. Porém, isso não anula o fato de que os judeus, o povo de Israel que crê em Cristo Jesus, faz parte sim de um corpo chamado igreja, Faz parte sim de um mesmo corpo onde Cristo é o cabeça, mas que as alianças e as promessas que Deus fez com esse povo específicas não morreram. Ao contrário, Deus há de cumprir as promessas com Israel e Deus há de cumprir as promessas com a igreja. Efésios capítulo 3, versículo 4 a 6 vai dizer, o mistério que nos outros séculos não foi manifestado, agora revelado, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Ou seja, dois povos ali diferentes, fazendo parte do mesmo corpo, fazendo parte da mesma igreja, sendo igreja juntamente com os gentios, mas possuindo promessas, possuindo dispensações diferentes, Ainda nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 2, 15, que a igreja é o novo homem, não uma continuação de Israel. Então não é que esse homem foi transformado em um homem diferente. Não, a igreja é um novo homem que possui uma promessa e possui uma aliança diferente, específica com Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 1 e 2, vai nos revelar também que Deus ainda possui, um plano específico com Israel. Acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. O apóstolo Paulo, de forma muito enfática, nos provando isso. O próprio Romanos, também capítulo 11, versículo 25 e 26, vai dizer: até que a plenitude dos gentios
tenha entrado, e assim todo o Israel será salvo. Ou seja, deixando muito claro que Deus queria alcançar o povo judeu, Deus queria alcançar o povo de Israel, é o povo eleito do Velho Testamento, e Deus ainda possui promessas para esse povo. A igreja é um parêntese no programa de Deus com Israel, não uma substituição, não um substituto. Deus tem um plano com Israel, Deus tem um plano com a igreja, e certamente esses planos hão de se cumprir. Coloca aqui nos comentários, né, desse vídeo se você concorda com essa visão teológica ou se não, você crê que Israel é sim a igreja do Senhor, que ocorreu mesmo a substituição de Israel pela igreja. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.